Olá, sociedade de consumo pop, tá liberado almoçar e vamos falar dessa polêmica do momento. Semana Superman, lançamento de Superman, todo mundo falando do filme, e o Jim Kane, que interpretou o Clark Kent barra Superman na série de TV Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman. Ele falou sobre o que o James Gunn disse recentemente a respeito do Superman, dele ser um imigrante legal, a história sobre o imigrante legal. E o Jim Kane discorda. E ele falou que o Superman não é um imigrante legal e que quando você é um imigrante, você imigra para um país, você deve obedecer e respeitar as leis desse país. Se você vem da Somália, você não pode querer criar os Estados Unidos como se fosse Somália. Você tem que respeitar as regras, as leis dos Estados Unidos. Jim Kane tem sua razão, tem sua parcela de razão, também concordo, quando você imigra para um outro país, você está precisa estar disposto a seguir as regras, as leis e a cultura daquele país, conservando intimamente a sua cultura própria. Você não vai se perder completamente sua identidade e virar uma cópia, uma imitação de um cidadão de outro país. Eu acho importante manter traços culturais, manter herança, manter cultura, mas realmente as leis do país onde você está imigrando, elas são soberanas sobre o seu comportamento. Beleza, estamos de acordo, seu Jim Kane. Agora, tem um problema aí. O que ele falou não tem muita coisa a ver com o Superman, né? Porque o Superman, ele não é um imigrante nesse sentido, né? De chegar aqui e achar que os Estados Unidos é Krypton. Achar que a Terra é Krypton. Né? Tá, ele gosta de usar a cueca por cima da calça, ele gosta de fazer um pega-rapaz, mas ele não obriga ninguém a usar a cueca por cima da calça e fazer rapaz. O Superman, ele não traz os valores kryptonianos para fazer da Terra uma nova Krypton, isso inclusive no filme é discutido. O que o Superman faz é respeitar e praticar os valores norte-americanos. É o lema dele. Na verdade, justiça e o modo de vida americano. Tá no lema do cara. Então tem que ele falar que o Superman vem pra Terra como alguém que vem da Somália querer mudar os Estados Unidos para virar uma nova Somália, ele tá sendo coerente com o próprio personagem que ele interpretou por alguns anos. E que inclusive tem episódios sobre isso, sobre ele ser um imigrante legal. E aí vem essa discussão, será que ele é um imigrante legal mesmo ou não? Eu falei isso aqui na minha crítica e volto a repetir. O Superman, ele é uma metáfora de um imigrante legal. Ele não é tecnicamente um imigrante legal porque não existem leis sobre alienígenas, né? Nos Estados Unidos tem essa história do alien significar as duas coisas. Alien é tanto estrangeiro quanto um extraterrestre. E ele é um alien, tem esse duplo sentido. Aqui não faz muito sentido chamar ele de imigrante porque ele migrou da onde? Do outro planeta? Aí fala, não, o Superman não é um imigrante, o Superman é um refugiado. Pois é, todo refugiado é um imigrante. Nem todo imigrante é refugiado, mas todo refugiado é um imigrante. Ele está tentando cidadania em um outro país para viver como cidadão daquele país. Isso é ser um imigrante. Ah, não pode ser imigrante porque ele veio beber. Não faz diferença. Os filhos da Angelina Jolie são imigrantes. São americanos naturalizados? Sim, mas são imigrantes. Então o Superman, tecnicamente, se você considerar que Krypton e Austrália é a mesma coisa, que o cara que vem da Austrália morar nos Estados Unidos é um imigrante e consegue green card, consegue cidadania, é um imigrante, sim. O cara que foge de uma guerra civil, Mianmar, vai morar nos Estados Unidos, consegue cidadania, consegue green card, é um imigrante também e refugiado. Se você considerar que as leis se aplicam a outros planetas, ele é um imigrante. A menos que ele invente outra palavra, porque outro planeta é outra regra, tem outra legislação, porque não existe isso. O Superman não existe, a Metrópolis não existe. Então é difícil você colocar o Superman dentro das regras que estabelecemos para um planetinha. É uma metáfora. Você consegue fazer esse reflexo das duas situações. Do Superman vindo numa navezinha de outro planeta, o planeta explodindo, fugindo de uma catástrofe, e de uma criança que vem fugindo de um país assolado por um furacão ou por uma outra tragédia natural.
dá para fazer essa conexão simbólica, é simbólica. Né? Você pode dizer, não é imigrante porque não existe lei de imigração para alienígena. Sim, não existe. Aí não é imigrante mesmo. E o fato de ser ilegal vem do seguinte sentido. O Superman, quando ele chega na Terra, os pais dele, Martha e Jonathan, não chegam na polícia e falam assim, achamos essa criança, vamos adotá-la. E legalmente inicia-se um processo de adoção de uma criança alienígena. Eles ficam com medo de fazer isso, né? É razoável, inclusive, o medo. E eles, o que eles fazem? Eles cometem um crime. Martha diz que gerou o menino Clark Kent no meio do nada, no meio da roça. Não, esse filho nasceu da minha barriga, que ele é natural meu. E o Clark Kent é registrado como norte-americano, morador de Smallville, Kansas, com documentos falsos. São documentos falsos. Então, por mais que depois ele se revele como sendo de outro planeta, os documentos de nascença dele, o número de seguro social do Clark Kent, a certidão de nascimento do Clark Kent, é tudo frio. É tudo falso. E se é falso, é ilegal. E se é ilegal e ele é um imigrante, ele é um imigrante legal. Então o James Gunn, quando ele fala imigrante legal, ele está fazendo uma simbologia, uma alegoria com um imigrante da vida real. Mas não necessariamente que se Superman fosse real, se uma criança descesse do céu, fosse igualzinho a gente, adotado por uma família da roça como filho natural, ele seria considerado imigrante ou não? Eu acho que seria, inclusive, um novo desafio para as leis, já que as leis internacionais não se aplicam a outros planetas. Então, tecnicamente, não é um imigrante legal. Tecnicamente, é um alienígena. Simplesmente, caiu aqui. Agora, se você quiser fazer essa simbologia, é muito lógico, é muito claro a simbologia. E, para finalizar, o Jim Kane fala que essa história de puxar imigrante, puxar imigração, trazer esse contexto político para o Superman, só estraga o filme no sentido de prejudica a bilheteria. Aí também ele tem um ponto. Talvez o James Gunn preferisse não tocar nesse assunto de imigrante legal para salvaguardar a bilheteria do filme, para que ninguém ficasse chateado com ele, que a Fox News não promovesse o filme falando super woke. Talvez ele devesse ficar quieto. O Xangã, o irmão dele, ficou quieto nada, né? Falou, não, o Superman não só é um imigrante legal, mas a imigração é parte da construção dos Estados Unidos e quem é contra a imigração não é americano. Xangã falou isso. E o James Gunn só disse que não queria se meter nessa confusão. Não estou aqui para apontar dedos, foi o que ele disse. Mas ele disse que o Superman, para ele, é um imigrante legal e a história que ele está contando é de um imigrante legal. E aí fica essa leitura. É uma leitura, não chega nem a ser um ponto no filme, como aconteceu em Smallville, essa discussão do imigrante legal, como aconteceu em Lois e Clark, quando a gente lá da imigração pede o green card de Superman, ele não tem, porque ele tem documentos falsos como cidadão americano. E aí ele pode ser preso, ele pode ser processado. Mas é um mundo de fantasia, é um mundo fabuloso, onde essas tecnicidades não vão se aplicar, a não ser que seja por uma conveniência do roteiro, para contar uma história ali, de tentar puxar um certo realismo, o que aconteceria se o Superman estivesse no mundo real. Nem é a proposta do James Gunn, né? Que é fazer um mundo irreal, fazer um mundo louco com a presença de super seres há 300 anos. Mas a discussão é boa, né? A discussão é boa. Na minha opinião é isso. Ele é uma metáfora que pode ser aplicada para o imigrante legal, sim, mas é necessário escancarar também, tornar o filme sobre isso. A luta do Superman para conseguir a cidadania. Aí o Lex Luthor vai prender o Superman não porque ele quer dominar a Terra, mas sim porque ele não tem papéis válidos. E aí deporta o Superman para o espaço, a Zona Fantasma. Acho que o filme vai ficar meio sem graça. Mas o que você acha dessa história toda? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.